Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar num cidadão chamado Frei Selak, um croata? Ele nasceu dia 14 de junho de 1929 e ele se intitula como o homem mais azarado do mundo e, ao mesmo tempo, o homem mais sortudo do mundo. Segundo ele alega que driblou a morte por 7 vezes. E de quebra, no final de tudo isso, ainda ganhou numa loteria croata $1,5 milhão. Eu vou contar essa historinha para vocês. Depois, vocês fazem a análise de vocês tiram a análise, veem se vocês acham que concordam. E eu, como não gosto de ficar em cima do muro, já digo. Algumas coisas eu até acredito e outras não. E no final eu digo a minha conclusão final. Tudo começou em 1962. Ele vinha andando num trem e esse trem fazendo curvas, andando num desfiladeiro, descarrilhou, o trem capotou e ali ele escapou com vida. Outras 16 pessoas perderam as suas vidas. Foi a primeira vida que esse senhor disse que ganhou, das 7. A segunda, em 1963, ele na época estava com 32 anos, a sua mãe estava muito doente. Ele precisou pegar um avião com urgência, nunca tinha andado de avião, os voos lotados, e ele convenceu a companhia aérea, pela emergência do seu caso, a achar uma vaga no avião. Acharam lá no fundo, ao lado da aeromoça. Um pouco antes de pousar o avião, um problema na porta, a porta abriu, começou a ejetar, os passageiros começaram a saltar, a aeromoça voou, ele também, mas diz que na queda ele conseguiu cair num lugar que tinha um paiol, que amorteceu a sua queda, e nesse acidente, segundo ele, 19 pessoas e mais a aeromoça perderam as suas vidas. Em 1966, isso já 4 anos depois do primeiro acidente, ele vinha andando num ônibus e esse ônibus sofreu um acidente e caiu num lago congelado. Ali ele sofreu pequenos arranhões, ele conseguiu escapar nadando. Tem alguns fatos dele meio controversos. Mas o que se sabe é que, segundo alegações, 4 pessoas acabaram perdendo suas vidas ou por hipotermia ou por afogamento. Em 1970, ele resolveu andar de carro. Comprou um carro e disse que começou a ver uma fumaça entrando dentro do carro, uma fumaça. Ele abriu a porta e saiu. Poucos passos depois, o carro explodiu. Ali ele alegou seu 4º momento de sorte. 3 anos depois, ele em outro carro estava abastecendo, a válvula de abastecimento da bomba estava com vazamento, motor quente, ele arrancou, o carro pegou fogo. Ele conseguiu sair do carro. Ele disse que esse foi um incidente de menor impacto entre todos. Em 1995, 22 anos depois, ele se dizia um homem que gostava de caminhar, caminhava quase que diariamente. Ele vinha caminhando calmamente na rua, foi atropelado por um ônibus. Sobreviveu. 1 ano depois, ele vinha vindo, andando de carro, na contramão, um caminhão desgovernado, e era uma zona de penhasco,
montanhosa. Esse caminhão atingiu ele, a porta do veículo dele abriu. Por ele não estar usando cinto, ele caiu para fora do caminhão e se agarrou numa árvore e viu despencar a quase 100 metros de altura o seu veículo, até estacionar lá embaixo, parar e pegar fogo. Esse foi o último incidente dos 7 dele. Eu disse que é um pouco controverso porque pesquisas foram verificar um acidente de trem em 62 na Croácia, não foram localizados. Em 63, o acidente com o avião, que vitimou 19 pessoas com a aeromoça 20, também não foram. Mas, porém, o golpe de sorte da vida do cidadão veio em 2003. Ele jogou na Loteria Federal croata e ganhou o prêmio equivalente a $1,5 milhão de dólares. Isto é fato. Isto tem até nos periódicos, nos jornais. Ele ganhou $1,5 milhão de dólares. Ali ele casou pela 5ª vez, fato. Comprou 2 casas, fato. Comprou um barco, fato. Então, por isso que eu falei no início, algumas coisas batem. Hoje, ele administra o seu dinheiro e passou um pouco da sua fortuna para alguns parentes e amigos e leva uma vida calma e tranquila. Então, eu deixo para vocês analisarem a história. Eu achei uma história interessante, porque eu tinha contado em outros dias aí, aquele senhor que sobreviveu a 7 raios. E esse sobreviveu a 7 acidentes. Eu digo assim, ó, que em parte eu acredito, porque eu ouvi uma entrevista dele que ele deu em 2003, que ele falava que ele acertou na loteria porque ele jogava sempre os mesmos números, o mesmo bilhete, constantemente, e um dia a sorte chegou. Depois eu vi uma entrevista dele em 2010, que ele falou que a sorte bateu na porta dele porque ele jogou uma única vez e ganhou. Então, mas de qualquer forma é uma história legal, uma história bacana, de amigo para amigo. Meus amigos, minhas amigas, vocês fiquem bem e amanhã a gente se encontra. Forte abraço!